Estamos ao vivo. Se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos. O tema de hoje é dicas de venda de linhas financeiras, então seguro D&O, seguro E&O, seguro cyber e seguro garantia, mais a introdução do plano de prospecção digital. Se você não sabe o que é isso, não tem problema, fique por aqui. Sejam muito bem-vindos, quem está entrando agora. Eu estava só fazendo uma introdução inicial porque vai ficar gravada, até para não ficar aquele silêncio inicial. Sejam muito bem-vindos, o tema de hoje é live de dicas de venda sobre todos os produtos, então vou fazer um bem bolado sobre o RC Diretores, o RC Profissional, o Seguro Cyber e o Seguro Garantia, e também vou explicar para vocês como funciona o plano de prospecção digital para quem, enfim, ainda não garantiu sua vaga. Aliás, só tem mais 5 vagas, esse é um serviço mesmo customizado que eu nem tenho como absorver mais do que isso, tá, gente? Então, ao final da live eu explico tudo sobre isso. Boa noite, Rogério querido, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? Me confirma antes de eu entrar no conteúdo. E me conta também um pouco, é para ser uma live interativa, é claro, se vocês já trabalham com linhas financeiras e garantias, se vocês têm alguma dificuldade na venda, essa live de hoje é exatamente para ajudar vocês a destravarem as vendas de seguros de linhas financeiras e garantia, tá? Inclusive, até contextualizando, o próprio plano de prospecção digital, é um serviço que surgiu muito dessa necessidade que vocês têm, até parceiros que muitas vezes já fizeram o curso, ou seja, já conhecem, o discurso de venda, o pitch, mas por algum motivo, e aí é um diagnóstico bem customizado, bem individual, não conseguem levantar mais negócios, crescer essa base, na prática de negócios de linhas financeiras e garantia. Então é com isso que eu vou ajudar vocês aqui hoje, beleza? Sejam muito bem-vindos, vamos começar. Aliás, Karine entrou agora, eu tava até agora, entrei até 1 minutinho, 2 aqui atrasado, que eu tava ajudando ela com uma demanda de garantia. Então assim, realmente é um mercado que está muito movimentado, muito movimentado. Começando pelo começo, até porque essa é uma live, quem vem participando, desses aulões gratuitos, sabe que é um conteúdo bem objetivo, bem prático, para ajudar vocês na prática, beleza? Ó, a Karine, ele aprovou, me dando de acordo aqui pela live, vai ter que esperar meia horinha agora. Vamos lá, ela me ligou com uma demanda urgente, antes de eu entrar aqui ao vivo. Então vamos lá, gente. Vou falar primeiro sobre o RC Diretores, seguro D&O. Então tem muita gente que já confunde inclusive essa sigla, o RC Profissional com o RC Diretores. E apesar da sigla ser parecida, D&O e E&O, eles são muito complementares, tá? Então eu até faço essa brincadeira, eu sei que mãe não pode ter um preferido, mas eu confesso que o seguro D&O é com certeza um dos meus preferidos e você vai entender agora o porquê. Primeiro porque ele é uma estratégia comercial. Esse tipo de prospecção inevitavelmente te aproxima dos tomadores de decisão. Boa noite a todos que estão chegando, dicas de venda, vambora, já estou explicando aqui sobre o seguro D&O, que é o RC Diretores. Então, inevitavelmente, ao longo desse tipo de prospecção, de divulgação desse tipo de expertise, você vai conseguir acesso direto aos diretores, conselheiros, presidentes, gerentes das companhias. E você vai ver que na prática isso te abre portas, para você vender qualquer outro tipo de seguro. Tá? Então, primeiro só explicando brevemente, até porque essa não é uma live técnica, mas enfim, só para estarmos todos na mesma página quando eu começar a explicar sobre as dicas de venda, tá? Então, o seguro D&O, ele é um RC Diretores, quem contrata esse seguro é a empresa, e o segurado são os gestores na pessoa física, Então, ele que é o beneficiário desse tipo de proteção. E qual é a principal dica de venda? Primeiro, gente, seguro D&O é um seguro empresarial, ou seja, é para pessoa jurídica, Então, se a sua carteira ou objetivo é trabalhar exclusivamente com pessoa física, você pode sim trabalhar com linhas financeiras, mas aí é mais o RC Profissional, que eu vou explicar a seguir, tá? Então, primeira coisa, seguro D&O é para empresas. Ah, Carol, só grandes empresas. Não, gente, foi-se o tempo
que seguro general era só para grandes empresas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tá? Muitas vezes as PMEs, né, são as que mais se beneficiam desse tipo de proteção, que não tem necessariamente, né, caixa sobrando para defender os diretores em reclamações como essa. E aí, Carol, então que tipo de reclamação, né, que recai contra o gestor? Porque assim, gente, aí até já pegando o gancho do plano de prospecção digital, esse tipo de prospecção que eu vejo vocês fazendo, né, repostando, enfim, post de seguradora, oi, quer comprar, oi, seguro de ano, oi, sou especialista nisso, cobertura tal, até explicar as coberturas, isso é interessante pra gente que é do mercado, pro cliente que não é do mercado segurador, isso é segurez. Então a gente tem que falar sobre o problema, sobre uma dor, fazer ele se enxergar nessa situação. E qual é a dor, qual é o problema, qual é o risco que a gente vai explorar quando a gente está falando de seguro de ano? Esse é o seu discurso de venda, né? É que, e quem já participou comigo, tem vários parceiros aqui que eu tô vendo entrando ao vivo, né? Quem já participou comigo de reuniões de seguro de ano sabe que eu bato muito nessa tecla. Né? Então a legislação brasileira ela é muito abusiva no que se refere à responsabilização direta dos administradores. Então questões trabalhistas, tributárias, ambientais, criminais podem recair contra o patrimônio pessoal do diretor, do gerente que ralou ali a vida inteira para conseguir comprar um apartamento, carro, tudo isso fica exposto. Né? Então a linha da venda do seguro de ano, em primeiro lugar, que é uma venda consultiva. Né? A gente não tira pedido, que nem, por exemplo, no automóvel. E, gente, eu sei, seguro automóvel é super importante. Eu não tô falando pra ninguém parar de ter esse colchão. Mas é pra você complementar... Opa, chutei aqui o negócio. É pra você complementar essas soluções, né, com seguros que eu te garanto que são aplicáveis. Foi-se o tempo que eu trabalhava em grandes multinacionais e que eu atendia grandes clientes. A minha base hoje em dia é 100% PME. Seguro de ano é muito fácil de vender, gente. Muito fácil. E ele te abre portas 100% para você fazer qualquer outro tipo de venda, tá? Então, o discurso de venda do seguro de ano é alertá-lo sobre o risco. Qual é esse risco? Que qualquer empresa, até MEI, gente, tem esse tipo de exposição, tá? Dessa confusão patrimonial, né? É claro que a gente sempre, hoje mesmo eu tive uma reunião que eu falei isso, é claro que a gente contrata seguro para não ter que usar, né? No seguro de ano não é diferente, mas eu falo isso por experiência, o número de sinistros, gente, aumentou surreal. Eu tava escrevendo um artigo super legal sobre a questão de processos trabalhistas e etc. Então, assim, aumentou demais. É muito comum hoje em dia ter o envolvimento do gestor também nesse tipo de processo. Ana querida, Eli querida, sejam muito bem-vindas. Essas já são parceiraças. Então aí no dia a dia comigo, né, dos negócios. Então assim, conta aí pro pessoal também, se tem ou não tem oportunidade, pra eles verem que não sou só eu que tô falando. Então assim, seguro de ano, a maior dica de venda. Primeiro, vamos fazer o parâmetro de para quem é, né? É um seguro empresarial exclusivamente para PJ. Ah, só grandes empresas? Não, muito pelo contrário. A partir de 1 milhão de faturamento ano já se aplica o seguro de ano. E que tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Isso é a maravilha do seguro de ano, gente. Ele é super coringa, vai pra cima, tá? É muito fácil, o preço é ótimo, então assim, não é das apólices mais caras, né? Inclusive eu falo isso, muitas vezes até nem é onde você vai ganhar mais comissão, mas é o que vai te aproximar dos clientes e desses tomadores de decisão. É muito estratégico trabalhar com RC diretores, tá? Quantas reuniões, porque eu já conheço, né, o discurso de venda, já sei que é aplicável, sei que vocês são resistentes. Quantas reuniões vocês não marcaram para eu falar de RC profissional, para eu falar de garantia, e a gente vendeu também o GNO? Então assim, GNO é muito maravilhoso, tá, gente? O discurso de venda é o quê? Muito explicar a legislação e, é claro, mostrar casos reais. Mostrar casos reais, fazer a pessoa se imaginar ali na situação, é a melhor coisa que tem. Até por isso que no serviço customizado, eu faço uma anamnese inicial, entendo contigo como é essa sua base de contatos. Tem gente que tem contato na área de engenharia, tem gente que tem contato na área médica, tem gente que tem contato em TI, né? Os casos reais que a gente vai trabalhando são literalmente customizados a essa audiência que ou você já tem ou você pretende construir. E isso faz muito sentido, gente. É como funciona hoje em dia, quem não é visto não é lembrado. E esse discurso generalista, entendeu? Pega pra qualquer um, não cola. Tá? Então, quanto mais, né, você entender da atividade do seu cliente, você fazer ele se imaginar
Você trazer exemplos práticos na reunião, por exemplo, imagina se, né, hoje eu tive uma reunião com o escritório de advocacia, imagina, eles têm muita equipe, enfim, imagina se vocês mandam embora um estagiário desse e ele entra com um processo não apenas contra o escritório, mas também alegando assédio moral por parte do diretor. Gente, isso é a coisa mais comum que tem. Isso é a coisa mais comum que tem. Tá? Peraí que o pessoal comentou aqui, eu perdi. Verdade, Carol, uma reunião de RCP puxa cyber, que puxa GNO. É isso, gente. Estou falando por experiência. Olha aí, a experiência da Ana também. A gente tem vários negócios fechados juntos. Ela trabalha numa corretora parceira. Começou como aluno, hoje em dia faz a consultoria em negócios. Tá? Então é isso, gente. Tem muita oportunidade. E a ideia aqui, o meu trabalho, né, para quem não conhece ainda, é justamente ajudar vocês a destravarem o discurso. E é claro, não é só saber vender, a gente tem que saber administrar, a gente tem que saber quem é a seguradora para cada tipo de risco. A melhor seguradora do GNO às vezes não é a melhor seguradora do cyber e por aí vai. Né? A melhor seguradora, por exemplo, de um GNO para transportadora não é a melhor seguradora para um hospital de GNO. Tá? Então tudo isso, gente, é claro que você tem que ter um respaldo também. Mas vamos focar aqui em dicas de venda. Pegar um seguro de GNO, bater na tecla de que os bens dele estão à mercê, literalmente, de processos trabalhistas, tributários, ambientais, criminais. Não é a Carol que está falando isso, tá? É nossa legislação, então Código Civil, Código Penal, Código Tributário, tudo isso prevê essa possibilidade, tá, de cobrar do administrador, do gerente, do diretor na pessoa física. E o seguro de GNO é uma senhora solução para isso. Beleza? Então esse foi o seguro de GNO, até porque a gente vai falar sobre todos eles hoje aqui, tá? Seguro RC profissional, gente. O seguro RC profissional, e como eu comentei, todos eles você vai ver que são complementares. Então o seguro é um quebra-cabeça que a gente tira uma fotografia da atividade do cliente e a gente vai mitigando e transferindo essas exposições para o mercado segurador através de apólices diferentes. Então, vou dar o caso dessa reunião que eu tive hoje com o escritório de advocacia. Peraí. Era uma reunião para falar sobre o RC profissional. Ela já se interessou pelo seguro de GNO, que eu acabei de explicar, né? E também se interessou pelo que? Seguro cyber. Seguro cyber, gente, também hoje em dia é um risco de todos, tá? Mas voltando aqui para o RC profissional, qual é o objeto e como que ele pode ser complementar ao GNO, né, em diversas atividades? Vamos lá. RC profissional é tanto para pessoa jurídica como para pessoa física. Então quem aí tem carteira de auto, de vida, acha que linhas financeiras não é para você, é sim. Tá? O RC profissional, por exemplo, nos questionários desse, né, seguro que você já tem, você sabe qual é a profissão. Eu sempre faço essa brincadeira, todo mundo conhece um médico, um advogado, um engenheiro, um contador, né? Então assim, isso é cultura geral, a gente acaba conhecendo. Então o RC profissional tem a possibilidade de vender para pessoa física e para vender para pessoa jurídica. Como você deve imaginar, esse é um seguro que o discurso de venda varia ainda mais dependendo do nicho, né? O caso real de um médico é completamente diferente de um engenheiro, que é completamente diferente da indústria de TI, que é completamente diferente. Então, assim, a gente não vai aqui hoje abrir todos esses nichos. É claro que no curso completo eu consigo, né? No plano customizado eu consigo entender com você quais são os seus nichos de aderência, tá? Mas a verdade é a seguinte da exposição do RC profissional. Gente, foi-se o tempo que a cultura de litígio no Brasil era tímida, digamos assim. Hoje em dia todo mundo processa todo mundo por qualquer coisa, tá? Então você pode ser o profissional mais renomado, o melhor advogado da sua cidade, o melhor médico da sua cidade e mesmo assim ser questionado porque o seu cliente, por exemplo, que não tinha expertise nenhum, colocou ali no Google e viu que poderia ser outro diagnóstico. Então assim, esse infelizmente é um risco de todos. Fora que cá entre nós, isso a gente não fala muito na prospecção, principalmente dependendo do tipo de atividade. Erros acontecem, a gente sabe, né? Olha o RC profissional da corretora. Então, assim, a gente sabe que pode acontecer. Então, são duas verdades duras, mas inevitáveis. Erros acontecem e outra coisa, você não precisa errar para ser processado. Hoje em dia, a cultura de litígios, de maneira geral, de alegações, né? De reclamações, de negligência e etc., aumentou muito. Então, é uma exposição extremamente importante. Não apenas para garantir o terceiro prejudicado, digamos assim, mas também para respaldar o fluxo de caixa. Vocês, gente, enquanto corretores, quem não tem RC profissional, tinha que ter. Imagina se você perde um prazo, né? Vou até falar uma coisa super simples.
né, esqueceu de renovar uma pólice de uma caminhonete de um colega seu, ele bateu no final de semana, 70 mil, vai tirar do teu bolso. Não faz o menor sentido. Você tem que ter uma pólice para isso, entendeu? Você prefere pagar 1.500, 3.000 reais por ano ou tomar um ferro desse, entendeu? Pelo amor de Deus, é o mesmo pensamento que o cliente tem. É o mesmo pensamento que a gente tem que fazer, né? Enfim, alertá-lo sobre a situação, entender o risco e, de novo, casos reais. Casos reais funciona muito, né? Casos reais assertivos. Não vai mandar o caso do médico para o engenheiro, pelo amor de Deus, principalmente no RC profissional. Isso é ainda mais customizado, né? Mas o discurso de venda, gente, de novo, são soluções inevitáveis de fato, entendeu? O cliente, ele tá cada vez mais ciente. Foi-se o tempo, inclusive, né, de uma reunião que eu nunca ouvi falar do seguro de Eno. Seguro cyber ainda é diferente, o pessoal ainda não ouviu falar, mas um seguro de Eno, um RC profissional, né, para essas atividades profissionais principais, digamos assim. Então, escritório de advocacia, escritório de contabilidade, firmas de engenharia, né, área de TI, empresas de mídia, todo mundo sabe, já conhece, já ouviu falar. Inclusive, ainda digo mais, é muito comum quando vocês começam a fazer esse tipo de prospecção, esbarrar com a seguinte objeção: obrigada, mas eu já tenho. E tá bem colocada? Tá bem colocada? Porque esses dias eu peguei aqui um caso na consultoria, não, já tenho, obrigada. Tava sem multas a terceiros, a pólice de RC profissional, que é um absurdo, principalmente para a atividade dele, entendeu? De contabilidade, não cobrir multas a terceiros, sem perdoa, não cobre nada. Então não significa que porque ele tem a pólice hoje você não possa melhorar, você ainda não possa encontrar um caminho de mostrar o seu expertise. Entendeu? Então, assim, também sobre o processo de vendas de maneira geral, gente, tem que estar disposto a levar alguns nãos e aprender a navegar em cima dessas objeções. Que, de novo, quanto mais você faz, mais você vai vendo que essas objeções são cada vez mais comuns, são iguais, dependendo do tipo de empresa, tá? Então, espero que vocês estejam aí anotando, né, o discurso de venda, o caderninho na mão, porque tudo isso, e o pessoal aqui, né, vocês viram que tem vários parceiros aqui ao vivo com a gente, que eu tenho fechado, negócio fechado, e que sabem que é exatamente esse o discurso de venda que eu utilizo, esse que eu estou dividindo aqui com vocês, tá? Então a ideia nesse funil de vendas, e aí também aproveitando para explicar sobre o plano de prospecção digital, qual é? Primeiro a gente alerta sobre um problema, fala sobre uma dor, não fala ainda sobre o seguro. Assim tá errado, não vai funcionar. Principalmente em linhas financeiras, que é a minha expertise, alto e tal, deve funcionar. Porque aí é outra história, o pessoal já tem ali a urgência, né? Mas a fidelidade é menor, a comissão é menor, a concorrência é absurda, o estresse do cara te ligar de madrugada, né, com sinistro de automóvel. Imagina, é claro, gente, que para você navegar num sinistro de RC profissional, você também tem que ter expertise, mas dificilmente vão te ligar no meio da madrugada pedindo ajuda e tal, é outra dinâmica, entendeu? Então, assim, o RC profissional, de novo, ele cai como uma luva para complementar as soluções de risco que a sua corretora já oferece para o cliente. Eu não estou falando para você virar uma chave só, ser corretor de linhas financeiras, não. Você vai agregar soluções. Mas o discurso generalista não funciona. Tem que ser uma venda consultiva, tem que ser uma venda necessariamente passando por esses funis. Primeiro você levanta a consciência sobre o problema, e aí você, caramba, você sabia que eu tenho uma solução? Nossa, interessante essa solução, mas custa 3 mil ou 30 mil. Vamos fazer uma cotação estimativa. Então você vai caminhando, né, com esses prospects, com esses leads, com esses contatos, nessa trilha de consciência. Beleza? Dúvidas sobre o RC profissional? Vamos para o seguro cyber. Mas se tiverem dúvidas, manda aí que às vezes tem um delay. Então vamos lá, gente. Seguro cyber. Discurso de venda. Primeiro explicando para quem é, que é super importante. Seguro cyber até é um produto que já tem para pessoa física, tá? Para quem não sabe, a Sura, por exemplo, que deve ser uma seguradora que muitos de vocês conhecem, já comercializa até seguro cyber para pessoa física, mas é principalmente focado na pessoa jurídica, tá? Então também são empresas. Seguro cyber, a exposição de ataques cibernéticos, vazamento de dados, também é o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um. O porém do seguro cyber é que não é de todo tipo de atividade que o mercado tem apetite, tá? Então o seguro cyber é um filtro que eu já ajudo vocês a fazer para vocês não levantarem expectativa onde pode levar à frustração. Tendo dito isso, né, qual é o risco do seguro cyber? Qual é o discurso de venda? Primeiro, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o número de ataques cibernéticos aumentou mais de 890% desde o início da pandemia.
é cada vez mais comum aquele tipo de ataque onde o hacker pede uma extorsão, né? Então ele bloqueia ali o seu acesso. Já aconteceu inclusive com um corretor de seguros parceiro aqui do Rio de Janeiro. Chegou para trabalhar, tudo bloqueado, não conseguia acessar nada, informação de renovação de nada de cliente, e o hacker pedindo o quê? Uma extorsão, um pagamento em Bitcoin. Isso acontece muito, gente, infelizmente. Quantos de nós, na pessoa física, já não sofremos uma tentativa de golpe? Você imagina as empresas. Isso é uma indústria gigantesca, né? Do lado lá dos hackers, etc., desses criminosos, entendeu? E agregado, né, ao aumento desses incidentes cibernéticos, a LGPD já tá pegando, né? A NPD agora definiu aí as novas regras da aplicação de multas, já tem 7.000 denúncias na fila, aguardando a aplicação de multa. Não é para ver se vai, não, é aguardando, né, a metrificação, acho que eu falei errado, mas vocês entenderam, para aplicação de multa, né, 10 processos sancionadores na mesma situação. Então, assim, o risco aumentou muito nos últimos anos, muito, né? E aí, é claro, como eu comentei, tem algumas áreas, apesar de ser um risco de todos, tem algumas áreas que estrategicamente eu já posso dar dica para vocês que tem saído mais negócio do seguro cyber. Quais são elas? Área de TI, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade. Por quê? São naturalmente empresas que estão mais alertas, estão mais cientes desse risco, né? Então, assim, e outra coisa, quem tem ainda, né, gente que tem preconceito de que seguro cyber é só para grandes empresas, também foi-se o tempo. Inclusive, posso falar por experiência, tá mais difícil hoje em dia colocar seguro cyber para grandes empresas do que para PME, tá? As seguradoras hoje em dia têm um produto muito redondinho para PME. Agora, aceita qualquer risco? Esses dias não, já faz um tempo, mas eu peguei um questionário. Você tem antivírus? Não, gente, não vamos conseguir, né? Me ajuda a te ajudar. Entendeu? Então, assim, é algo que é claro que a seguradora tem que ter critério na subscrição. Não é só o prêmio de seguro cyber e a produção que explodiu. Os sinistros também. Claro, isso é um reflexo do risco ter aumentado. Beleza? Faz sentido pra vocês? E eu falo isso com muita propriedade, gente. Não passa uma semana que eu não tenho uma reunião para apresentação de proposta de seguro cyber. É impressionante, Cresceu muito a procura, muito, tá? Então, assim, o discurso de venda é esse. De novo, você não vai falar ainda sobre seguro. É claro que o próprio seguro cyber, por ser uma solução de ponta a ponta, que cobre o pagamento de extorsão, cobre os custos de defesa, cobre os lucros cessantes, cobre a contratação do especialista de TI, cobre a assessoria de imprensa, cobre a multa da LGPD, não sei se eu já tinha falado ela. Então, assim, ele é uma solução de ponta a ponta. É claro que no seguro cyber especificamente, você explicar a fundo o produto, ele também te ajuda na venda. Mas lembra o que eu falei lá no início, né? Essa venda consultiva de linhas financeiras, primeiro a gente bate no risco, no problema e nos casos reais. Coisa mais fácil que tem hoje em dia é dar um Google em ataque cibernético, o tipo de empresa que você está indo visitar. Escritório de advocacia, ataque cibernético, transportadora. Ataque cibernético tem de tudo. A coisa mais fácil que tem hoje em dia é encontrar caso real sobre isso, tá? Então, assim, de novo, por experiência, comecem a focar, né? Porque o perigo também de vocês não trabalharem com seguros de linhas financeiras de maneira geral é você abrir a porta para concorrência. Senão daqui a pouco entra lá a Carolzinha, começa a roubar aos poucos do seu cliente, entendeu? Então, assim, é muito importante vocês complementarem essas soluções de risco. Beleza? Bora pro seguro garantia? Vocês estão muito quietinhos, ninguém tá com dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Me conta aí. Então vamos lá, gente. Vou continuar aqui no conteúdo, tá? Bem objetiva. E o seguro garantia, gente, o seguro garantia, o discurso dele é um pouco diferente. Por quê? Porque o seguro garantia, ele é uma solução financeira. Então a gente não está necessariamente falando sobre um risco. A gente está falando para ele sobre uma alternativa menos onerosa e mais inteligente, né, do que, por exemplo, a fiança bancária, do que, por exemplo, o depósito judicial. Imagina, quem quer se descapitalizar hoje em dia, né, fazendo um depósito, não faz o menor sentido. E quem não conhece ainda, principalmente PME, gente, a quantidade de empresa que ainda não conhece seguro garantia é impressionante, né? Eles estão pagando 3,5, uma taxa, putz, é barata hoje em dia de fiança bancária, é 3,5. A gente conseguiria o mesmo tipo de negócio para ele a 0,35. Então, assim, principalmente para PME, é uma decisão financeira inteligente optar
pelo seguro garantia, né? E aí, Carol, que tipo de cliente que se aplica o seguro garantia? Qualquer cliente, né, que feche contratos privados, contratos públicos, que tenha demandas judiciais em todos os níveis, né? Desde o trabalhista até o fiscal, mas aí sobre isso, até para vocês não se enroscarem, né? Tem um aulão gratuito completo aqui de seguro garantia. Se você ainda não viu, vale a pena conferir, porque eu explico, inclusive, dicas de venda bem assertivas sobre o judicial, porque tem aí umas outras nuances. Mas, de novo, ele é uma solução financeira. Uma solução financeira, tá? E de novo, assim, ele tem aplicabilidade, gente, a todo tipo. Esquece essa história, esse preconceito que vocês têm de que seguro garantia é só para grandes empresas, de que seguro cyber é só para grandes empresas, de que seguro GNO é só para grandes empresas. Muito pelo contrário, vocês estão deixando dinheiro na mesa. Dinheiro na mesa, tá? E aí, tendo dito isso, mesmo vocês conhecendo, sabendo o discurso de venda, até quem muitas vezes, né, já fez o curso, ainda assim trava, ou por falta de confiança mesmo no discurso, ou por falta de ação. Eu sei bem como é a correria dos bastidores, tá? Então esse foi um projeto que surgiu de um parceiro nosso, não sei se ele tá aqui na live, que foi como é que chama? Pioneiro, né? Ele que me pediu, Carol, já entendi como é que funciona a maioria dos seguros e etc, mas estou travado, não estou conseguindo vender mais, me ajuda a montar um plano de prospecção, um planejamento de vendas, como se você fosse a minha diretora comercial. Eu sentei com ele, entendi qual é o momento, qual é a necessidade, a gente criou um plano por etapas, que segue exatamente essas dicas aqui que eu tô falando. Primeira etapa, fase 1, elaboração de materiais, artigos e etc, para distribuição na base ou de contatos atuais, ou de clientes, ou de prospects, vai depender. E, aliás, gente, eu passei ontem, essa semana toda, fazendo call com vocês o dia inteiro. Cada um tá num momento. Tem gente que tá começando do zero, tem gente que já faz até captação de lead para ser profissional na internet. A estratégia é completamente diferente, né? Tem uma parceira que é de assessoria, outra estratégia. Então eu tô fazendo isso 100% customizado, né? Quem tá no grupo lá do Prospecção Digital viu que é por fases. Fase 1, alerta sobre o problema, construção dessa audiência, seja quem já tem base de clientes ou não. E eu não tô falando cliente de linhas financeiras, se você já tem cliente de alto, se você já tem cliente, se você fez faculdade, entendeu? Se você tem um LinkedIn, qualquer coisa a gente consegue começar. E outra coisa, tenho parceiros também, Carol, não tenho nem LinkedIn, não tenho nada. A gente vai criar do zero juntos, eu vou te ajudar com isso, tá? É uma estratégia 100% orgânica, aliás, é importante eu esclarecer isso. Gente, eu não sou uma agência de marketing, tá? Eu não sou designer. O que eu tenho é muita experiência nesse funil de vendas e discurso, né? De linhas financeiras e garantia. Então eu vou ajudar vocês com esse bastidor, ser aí o seu braço direito e esquerdo, não apenas no planejamento das prospecções, mas também quando começarem a pintar as reuniões, que, como eu disse, é inevitável, isso já está acontecendo aqui nos bastidores. Tem uma parceira que postou um dos artigos que eu elaborei para ela no LinkedIn, já teve mais de 5.000 impressões, um monte de médico pedindo para conectar com ela lá. Então, assim, é assim que começa. A gente cria audiência, a gente reforça a sua imagem de especialista através de conteúdos estratégicos e intencionais, tá? E aí sim, a gente vai caminhando nesse funil de venda para fazer relatório gratuito, a gente vai agregar valor a esse prospect antes, eu vou participar contigo, literalmente, dessas reuniões, desses relatórios, da negociação com o mercado segurador, tá? Então, assim, é uma mentoria mesmo durante 3 meses para que não tem jeito, né, que você não tenha resultado e não vai ter uma alma viva na sua rede de contatos que durante esse tempo não saiba que você é 100% especialista nesse assunto, tá? Então, assim, é do começo ao fim, é 100% customizado, porque não existe eu te entregar um discurso genérico, tá? Não existe. Eu tenho que entender o seu momento, eu tenho que entender se você já tem contatos ou não, se você já entende ou não desses seguros. Outra coisa, esse tipo de serviço que eu tô explicando aqui agora, o plano de prospecção digital, não é para quem não tem ideia dos seguros, não é, gente. Hoje mesmo eu troquei uma ideia com uma parceira, eu nunca fiz, não tenho a menor ideia, então não é para você, entendeu? Aí eu sugiro fazer o curso, consumir aqui, tem vários aulões gratuitos aqui nas lives, tá? É realmente um plano de prospecção para quem
está, né, estagnado, precisando de ajuda, e eu expliquei para vocês como vai funcionar esse funil. Então a gente constrói audiência, levanta consciência sobre o produto e depois se coloca, é claro, como uma solução estratégica, agregando valor gratuitamente antes de caminhar para o funil de vendas efetivo, que aí são as cotações e etc, tá? Então, é um serviço que depois, inclusive, vai ficar disponível, mas não com essas condições dessa semana, tá? Com as condições dessa semana eu só tenho mais 5 vagas, ou seja, com o bônus de curso completo. Então, assim, não é um curso completo online não, gente. Sou eu com você, 3 horas ao vivo, destrinchando as suas dúvidas, tá? Então, é uma mentoria mesmo. Aliás, não existe mentoria nesse preço aí que eu inventei, né? Por isso que eu tô falando, é só até o final dessa semana. Depois é um serviço que vai continuar? Mas vai subir o preço, não vai ter mais bônus de curso incluído, tá? Várias questões. Então, não perca tempo, gente, é algo que eu desenvolvi, assim, pra você ter resultado é impossível você seguir nesse fluxo, você não movimentar essa sua rede de contatos e prospecções. Não se preocupe depois, mas aí depois se pintar uma demanda, como é que eu vou fazer, eu não sei quebrar a objeção. Eu sou o seu braço direito ao longo desses 3 meses. Fora os 3 meses, é claro, se você quiser continuar me contratando, eu também trabalho com consultoria em negócios, mas aí não é obrigatório, tá? Esse FII só é aplicável no êxito e se você tiver interesse. E aí eu também não te ajudo só a vender, vocês viram aqui, é importante também saber administrar, é importante saber regular sinistro, né? Então, assim, são várias vertentes que eu realmente consigo agregar de ponta a ponta. Beleza, gente? Dúvidas? Inclusive eu abri essa live hoje aqui porque vocês estavam aqui me ligando desesperados com um monte de dúvidas sobre o plano de prospecção digital. A ideia da nossa live de hoje foi realmente fazer um bem bolado, né, do discurso de venda de linhas financeiras. Então falamos sobre o discurso de venda de diretores, falamos sobre do RC Diretores, né? Falamos sobre o discurso de venda do RC Profissional, falamos sobre o discurso de venda do Seguro Cyber, sobre o discurso de venda do Seguro Garantia e cereja do bolo, gran finale, tem aí mais um serviço para ajudar vocês na prática a aumentar essas vendas, que é o plano de prospecção digital. Beleza? Então quem tem dúvida, quem tem interesse, me chama no direct. Isso é outra coisa, não vou deixar um link ali no story completo, entre aqui, porque não é esse tipo de serviço, não é um curso. O que você está comprando é realmente a minha consultoria, a minha hora, o meu auxílio, é claro. O curso também está incluído, como eu falei aqui só essa semana, todos os materiais, esse tipo de coisa, tá? Mas é um serviço. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem disposição nem para me chamar no direct ou no WhatsApp, esse curso, definitivamente, curso não, até eu tô confundindo o nome, esse serviço definitivamente não é para você, tá? E aí eu recomendo de novo, eu tenho também os cursos, mas é outra pegada. Beleza? Ficou claro? Dúvidas? Agradeço de coração pela atenção, eu sei como é a correria aí no dia a dia, a todos que estavam aqui ao vivo comigo. Eu vou deixar essa live salva para quem perdeu aí o início, né? E vamos juntos. Plano de prospecção digital só essa semana com condições loucas, inclusive, né? Só tenho mais 5 vagas, tá? Espero você. Beijos!